E Rodrigo Garro se transformou em reforço absolutamente importante do Corinthians com o Fernando Diniz. E não sou eu quem estou dizendo, os números provam. Com o Dorival Júnior nessa temporada, o Rodrigo Garro tinha 18 partidas, 8 delas como reserva, 3 assistências e 1 gol marcado. Vou repetir, 18 jogos com 1 gol e 3 assistências. Sob o comando do Fernando Diniz, o Garro esteve em 9 dos 10 jogos, num jogo contra o Barra ele foi poupado. E nessas 9 partidas foram 7 assistências. 2 delas na vitória do Corinthians por 3-2 contra o São Paulo nesse domingo na Neoquímica Arena, resultado super importante, que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O Timão era o 17º colocado, pulou para a 16ª posição com 18 pontos ganhos em 15 partidas. Vale a lembrança de que o Garro, com o Diniz, virou titular, peça importante e capitão. Com o Dorival Júnior, o Garro vinha numa sequência de reserva, com pouco espaço e pouco moral. O que eu percebi é que o time do Diniz foi moldado para que o Garro brilhasse. E o argentino tem feito valer todo esse investimento. Só é importante lembrar que, na época do Dorival Júnior, especialmente por conta de problemas no joelho, o que se dizia é que o Corinthians talvez nunca mais fosse conseguir vender o meio atacante argentino. Se o Garro mantiver essa boa performance, a situação muda radicalmente. Só para completar, contar ainda que com o Diniz, o Corinthians chegou à sua 10ª partida no clássico contra o São Paulo. São 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, numa clara evolução do trabalho em relação a seu antecessor. Por falar em Mateuzinho, tem novidade ou alguém procurando o jogador do Corinthians, Bruno? Quero tentar ser o mais justo possível aqui, talvez o Hernan consiga me ajudar, porque a história do Mateuzinho em relação ao Zenit, alguém publicou isso antes do jogo e ontem o Mateuzinho falou sobre. Então eu não tenho a certeza agora, ou anteontem o Mateuzinho falou sobre. Então eu para tentar ser o mais justo, eu peço depois uma ajuda para poder dar o crédito inicial. Meu timão. O meu timão que isso. Pronto, então começo aqui dizendo que o meu timão então deu essa informação sobre o Zenit ter interesse na contratação do Mateuzinho. Não só pude confirmar a informação, como conseguir mais detalhes. Não há ainda uma proposta em cima da mesa. O que existe aqui é um sentimento do Zenit em relação àquilo que topa pagar agora. Mas evidentemente que depois eu já fui tentar olhar o outro lado e se de fato essa proposta chegar, que eu recebi o valor, 7 milhões de euros, é aquilo que o Zenit se coloca à disposição para pagar pelo Mateuzinho, pelo menos a parte que o Corinthians tem do Mateuzinho. Não custa lembrar que o Mateuzinho é 60% do Corinthians, 40% do Flamengo. O Corinthians, quando contrata o Mateuzinho do Flamengo, não compra a totalidade dos direitos econômicos. O Flamengo ficou com uma parte. Então obrigaria automaticamente o Zenit a negociar com o Corinthians e depois negociar com o Flamengo. E aí o preço aumenta, evidentemente. Só pela parte do Corinthians, o Zenit pensa em se colocar à disposição do pagamento de 7 milhões de euros. Mas eu já ouvi do outro lado é que se essa proposta chegar, o Corinthians não abre conversas, ou pelo menos diz que é pouco. 7 milhões de euros hoje não são suficientes para comprar os 60% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians. Então há esse interesse, ele é forte, é concreto. O Zenit trabalha para fechar a temporada, aliás, jogou no fim de semana e venceu. Hoje o Zenit é líder, eu não vou dizer provisório, né? Porque o jogo do seu grande rival depois, que é o Krasnodar, evidentemente brigando pelo título, pode mudar tudo novamente. Mas hoje é líder da competição com um jogo a mais. E não custa lembrar que o Zenit campeão russo existe um olhar para o mercado. O Zenit não campeão russo tem outro olhar para o mercado. Então, resumindo aqui, o Zenit pretende colocar em cima da mesma proposta de 7 milhões de euros pelos 60% do Mateuzinho. O Corinthians, ciente que esse valor pode chegar, não vai aceitar. Mas sim, é um interesse e uma eventual conversa em andamento. E tem um bastidor interessante dessa história do Mateuzinho, do porquê o Corinthians não quer vender, e ainda mais nesses moldes que não agradam o Corinthians, porque o Corinthians hoje, a comissão técnica do Diniz, direção, entendem que o Mateuzinho hoje não tem um substituto. Mas contratou o Pedro Milans. Aí vem o bastidor. Pedro Milans foi avisado pela direção e pela comissão técnica que ele precisa melhorar na questão ofensiva. O Diniz, o Léo, todo mundo entende lá que o Pedro Milans é um bom jogador, se destacou lá no Peñarol, mas defensivamente ele é ok, só que ele, pro jogo do Diniz, pro estilo de jogo do Diniz,
não está encaixando. Então, se ele não se adaptar e não melhorar a ofensividade, ele vai ter pouca oportunidade. Então, hoje o Mateuzinho é o titular absoluto e o Mateuzinho é o jogador que encaixa no estilo do Diniz. Então, o Corinthians não tem interesse em se desfazer do Mateuzinho, ainda mais nesses moldes que não agradam. Mas mesmo com essa necessidade de vender jogador no meio do ano, 7 não é suficiente para convencer o Corinthians. Então, você tem ali o André, isso. Você tem o Bidon. O Bidon é só se for um valor que hoje ele já está se valorizando cada vez mais. O André é uma negociação que pode ser retomada e deve ser retomada agora na janela, até porque o jogador tem tido uma queda de rendimento. Então o Corinthians vai olhar para outras posições. A não ser que mude, o Zenit mude de ideia e mande uma paulada pelo Mateuzinho, e aí o Corinthians vai ao mercado, enfim, aí vai atrás de um jogador com a característica que o Diniz pedir. Mas hoje, na análise, é que o Corinthians não tem um substituto para o Mateuzinho imediato. Tanto que é isso que a gente estava falando, e vamos conversar com o Ranieri, não é? Que tem... Exato, o Ranieri tá jogando de lateral direito. Não é isso, Bruno? Que é quem tem jogado, né? Exato. Ele tem 25 anos, ainda é uma idade, né? É uma idade onde ele tem que... Não sei, né, se ele tem essa intenção, mas é a idade para ele aproveitar talvez uma última grande transferência saindo daqui para fora, né? Última? 25? Não, daqui para 25 fora. anos... O europeu não vai contratar com 27, 28, 29. Não, pode contratar, mas não é um mercado... É mais difícil. É isso, um mercado alternativo, é isso aí. Sim, 25 anos talvez Já seja passa, o teto né? da idade que o Zenit pensa, né? E não custa lembrar, já falamos isso outras vezes, até para quem acompanha muito o mercado de transferências, o Zenit, por ser, enfim, o clube ser detentor e vice-versa de uma empresa que está proibida pela UEFA, pela União Europeia, no caso União Europeia, não UEFA, de fazer negócios por conta da guerra Ucrânia e Rússia, o Zenit olha sempre para o futebol sul-americano. O Zenit não pode, por proibições da UEFA e da FIFA, negociar na Europa. Então olha sempre para o mercado do Brasil, mercado sul-americano, Argentina, Colômbia, etc. Não à toa, são muitos sul-americanos no elenco do Zenit. 25 anos é o teto máximo, que a ideia do Zenit é contratar jovens, nos casos então até 25 anos, sul-americanos. O Mateuzinho entra nesse perfil, só que não custa lembrar, já falei mais cedo, por esse valor, o Corinthians não abre a negociação. É isso aí então, torcedor fiel corintiano. Esse aí é o vídeo com as informações do Nicola André Hernan no Fala Fonte da ESPN, deixando você atualizado de tudo que rola no mundo do Timão aqui no canal Corinthians Fanático. Peço a você que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Timão aqui no canal. Valeu? À tarde voltamos com mais informações do Timão. Forte abraço.